Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ian do Kick Story, Thaís mais uma vez atrás das câmeras. E a gente está aqui de novo para falar sobre Reebok Question e dessa vez numa colaboração hiper especial entre Reebok e Adidas, falando de Allen Iverson e James Harden. Seguindo a onda de comemorações de 25 anos do Reebok Question, a Reebok tem lançado várias colorways OGs, várias colaborações e, na minha opinião, essa colaboração é uma das mais loucas que saiu até agora. Não é a primeira vez que as duas marcas trabalham juntas em colaboração, como foi o caso do Instapump Fury Bush. E agora a Reebok e a Adidas se juntam novamente para fazer essa colaboração histórica para homenagear dois grandes jogadores, o Allen Iverson e o James Harden. Para contextualizar, a gente vai falar um pouco sobre os dois jogadores e por que essa colaboração fez tanto sentido. O Iverson entrou na NBA em 96, ele foi o primeiro pick draftado pelo Philadelphia 76ers, onde ele passou boa parte da carreira dele e mais pro final ele rodou alguns times e terminou a carreira dele oficialmente em 2013, quando ele anunciou a aposentadoria. E o James Harden entrou na NBA em 2009, sendo o terceiro pick draftado pelo Oklahoma City Thunder, sendo o primeiro jogador a ser draftado pelo time. E em 2013 ele foi para o Houston Rockets, onde ele joga até hoje. Os dois jogadores eram grandes pontuadores e os dois já ganharam cestinha da temporada e MVP da temporada. Mesmo jogando em épocas diferentes, os dois impactaram o jogo de formas muito parecidas. O estilo de jogo de cada um atrapalhou a NBA de um jeito que foi preciso mudar algumas regras para adaptar ao estilo de jogo de cada um. Em 2001, a NBA instituiu a marcação por zona para dificultar um pouco a marcação de jogadores muito rápidos que faziam muitas fintas, como foi o caso do Allen Iverson. E mais recentemente, a NBA também criou uma regra que dificultou mais o chute de três do James Harden, que era sobre o contato e a distância do marcador. Embora os dois jogadores tivessem portes muito diferentes, os dois tinham estilos de jogos relativamente parecidos. Os dois eram implacáveis, eram grandes pontuadores e cada um tinha um drible ou uma finta icônica. Ou no caso do Iverson, era o crossover, e no caso do James Harden, o famoso step back. A Reebok e a Adidas quiseram se juntar para fazer essa colaboração, principalmente para homenagear esses dois jogadores que têm muitas similaridades. Os dois sempre tiveram essa característica de serem meio mal compreendidos, tanto na quadra quanto fora, e ao mesmo tempo os dois foram mega ícones tanto no seu jogo quanto no seu estilo. O Iverson sempre muito famoso pelo estilo que ele trouxe para o basquete, de usar as roupas que ele gostava, que inclusive gerou a implementação do dress code, que você tinha que vir de terno para NBA e tudo mais. E o Harden foi meio que o pioneiro desse lance de você ter o seu look quando desce do ônibus e chega no estádio, e daí foi meio que ele que começou tudo isso. Então, essa fusão dos dois jogadores faz muito sentido nessa colaboração. E também, o primeiro tênis do James Harden, o Volume 1, foi lançado exatamente 20 anos depois que lançou o Reebok Question. Então, é mais um motivo pelo qual o Question fazia muito sentido para ser a plataforma dessa colaboração. E agora vamos falar um pouco desses dois questions que a gente tem aqui com a gente. Essa primeira colorway chama OG Meets OG. OG quer dizer alguém que é pioneiro, o original, a pessoa que tem respeito sobre alguma coisa. No caso do Iverson, como a gente já disse nos outros vídeos de question que a gente fez, OG seria porque ele é um OG do jogo, ele é um cara que mudou as regras, que mudou a cara da NBA e ele merece muito respeito por tudo que ele já fez. Como o James Harden ainda está jogando, na minha opinião, talvez não dê para colocar ele ainda como OG no mesmo nível do Iverson, mas ele com certeza é OG em relação ao que ele vem fazendo na NBA. E por isso OG meets OG, que é referente ao encontro desses dois grandes jogadores. Essa colorway, em específico, é inspirada no primeiro tênis do James Harden com a Adidas, o Harden Volume 1, na colorway Pioneer, que é exatamente essa disposição de cores. É um tênis bem de performance, mas ele é todo cheio de materiais super premium e quando ele lançou ele tinha justamente essa pegada de ser um tênis de performance que você podia também usar fora da quadra, porque ele tinha um apelo bem de moda com o couro e esse color blocking das cores. E no final é que nem eles pegassem esse tênis e aplicassem ele 100% em cima da silhueta do Question. A disposição das cores, tudo é exatamente igual a esse. Como você pode ver aqui, o toe cap branco, que é bem icônico, com o tênis inteiro preto, mas daí todos os detalhezinhos vêm diretamente de referência desse tênis aqui. Tem o Vector logo todo preto e tem ele em vermelho
dentro que é referente à placa de estabilidade do tênis da Adidas do Harden. Inclusive, o logo do Question atrás emborrachado, diferente do que normalmente você vê no Question, é referente ao logo da Adidas, que também é emborrachado e colocado nesse tênis sem costura, sem nada. Na minha opinião, o destaque maior desse tênis, de longe, como ele é absurdamente bem feito. Os materiais desse tênis são completamente insanos. Como eu já falei nos outros vídeos de Reebok Question, os Questions por si só costumam ser feitos de materiais muito bons, mas esse tênis leva isso para um nível muito, muito superior. Esse couro é mega, mega macio e é o couro no tênis inteiro, no carbedal inteiro, no toe cap, na língua. A língua nem é perfurada, ela é uma peça de couro hiper macio. Você cheira esse tênis e ele tem cheiro de carro novo, assim, é uma coisa insana e ele é super mega bem detalhado. Todos os painéis que em outros modelos de Question têm sido de vinil, aqui é tudo couro. A parte de dentro do tênis, que é esse vermelho bem referente ao tênis do Harden, ele é super mega forrado, mais do que um Question normal. E ele acaba sendo até um pouco mais macio do que os outros Questions pela qualidade do couro desse tênis. E daí alguns detalhes bem específicos da colaboração desse tênis que são diferentes de um Question normal. Em vez de ter o 3 bordado atrás, é o logo do James Harden, o H, que é o logo dele da Adidas. O logo do Question emborrachado em vez de ser um bordado. E nos passadores aqui, onde normalmente está escrito Reebok dos dois lados, de um lado está escrito Reebok bem clarinho e do outro lado está escrito Harden. Esses 3 passadores vermelhos que não aparecem do outro lado são referente também a essas 3 listras da Adidas que tem nesse tênis. Então é um detalhe bem simples, mas também é bem legal. Em termos de tecnologia, ele é um Question normal que nem todos os outros. Ele tem o Hexalite no calcanhar, essas duas bolsas de Hexalite aqui 100% estéticas, que não tem função nenhuma. O Hexalite fica dentro do calcanhar em uma pecinha bem pequenininha. No geral, ele é só um Question, mas ele é realmente muito, muito superior em qualidade dos outros Questions que eu já tenho visto por aí. Eu sou muito fã dessa divisão de cores em qualquer tênis, então quando isso apareceu num Question, eu fiquei completamente maluco. Pra mim, é o melhor Question que lançou até agora esse ano e é possivelmente um dos tênis do ano, na minha opinião. Eu já gostava muito desse tênis do Harden, inclusive eu fiz questão de ir atrás desse tênis pelas cores e no final o tênis é incrível também, ele é mega confortável e eu uso ele pra jogar, mas esse daqui se você gosta de Question, esse tênis vale muito a pena. E agora falando da outra colorway, uma colorway mais ousada. Essa colorway chama Crossed Up Step Back, que é 100% referente ao crossover do Allen Iverson e o Step Back do James Harden, que eram as ferramentas mais mortais dele. O tênis realmente é bem chamativo, ele tem uma pegada bem diferente desse outro. Essa colorway é uma homenagem ao uniforme do Houston Rockets, que era aquele uniforme que tinha as listrinhas e o logo do Houston era um foguete com a boca do tubarão pintado, que na minha opinião é uma temática um pouco distante dessa colaboração, porque o Harden não estava nem perto da NBA naquela época, ele era só uma criança. Também não tem muito a ver com o Allen Iverson, que também não jogava na NBA, então fica um pouco distante. Mas isso não muda o fato que ficou uma colorway muito louca, mega bem feito e super legal e mega bem detalhado também. Como eu já disse, as cores são diretamente inspiradas nesse uniforme do Houston, então o tênis é praticamente inteiro feito desse prata, é bem brilhante, mas faz o tênis ser um pouco mais rígido, talvez você tenha que usar ele mais para ele dar uma soltada, mas se você gosta de coisas brilhantes e chamativas, com certeza esse pode ser o seu tênis, porque ele não só é prata, mas quando bate muita luz, ele é levemente perolado também. Então você vê o detalhe das listras do uniforme, principalmente aqui dentro do tênis e atrás da língua. A língua diferente do outro modelo, do OG Meets OG, ela é mais como os Reeboks normais, feita de mesh para o pé respirar mais. Também uma coisa bem diferente desse tênis é na sola, que ela tem as duas cores do Houston. E no geral o tênis é um Question normal também, ele traz o logo do Harden no calcanhar e ele também tem o Harden escrito nos passadores do lado de dentro do tênis e do lado de fora está escrito Reebok, como é num Question normal. O logo do Question e os vector logos da Reebok também trazem todas essas cores do Houston.
E no geral é isso. Ele é um question relativamente simples, mas feito com esse look todo ousado. O interessante é que esse tênis foi vendido num pack com um tênis do James Harden, era um Harden 4, que também trazia esse mesmo esquema de cores. Então ele vinha de uma caixa gigantesca com umas ilustrações, e você abria e tinha um desenho do James Harden e do Allen Iverson que pulavam de pop-up assim, meio 3D, com vários textos, várias informações. E era uma caixa animal, e daí vinham os dois tênis, e eu acho que aí que foi que eles deixaram esse tênis mais interessante. Então, pra mim, o destaque dessa colaboração é o OG meets OG. Eles conseguiram fazer essa fusão dos dois jogadores impecavelmente em um tênis, enquanto esse tênis é mais comemorativo. Uma curiosidade bem legal é que, como os tênis foram lançados bem no meio da pandemia, para a campanha, eles pesaram muito no aspecto gráfico e visual, e como principal, eles fizeram um call de Zoom entre o Allen Iverson e o James Harden, onde eles ficaram falando como respeitam uns aos outros e como a influência deles é grande no jogo, e ficaram falando de respeito e quebrar as regras e ser você mesmo, que é bem o core mesmo dessa colaboração. E é muito legal ver os dois em casa discutindo isso. E na parte gráfica, eles chamaram um ilustrador e animador insano, que é um cara que chama Walker, ele é de Chicago, e ele fez todas umas animações do Iverson e do James Harden com os tênis, e daí tem uns tênis 3D, e é umas ilustrações muito legais. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se tiver qualquer dúvida sobre esses tênis, manda aí pra gente que a gente responde com prazer. A gente quer saber qual tênis vocês curtiram mais, qual você acha que representa melhor essa fusão dos dois jogadores. E é isso aí, mais uma vez, valeu a Reebok por mandar os tênis pra gente fazer o vídeo, e tamo junto, valeu!